estar com vocês aqui desde o momento que nós começamos a sonhar com esse tempo. Eu tenho que confessar que eu tenho esperado com muita ansiedade, preparado esse material com todo o carinho. Esse material está sendo trabalhado ao longo desse ano, no sentido dos PowerPoints, né? O material já tem sido coletado ao longo de mais ou menos 10 anos, mas esse material não está pronto, esse material está em processo de desenvolvimento. Eu quero que vocês possam, quem sabe, colaborar na medida do possível comigo. Literalmente hoje eu peguei alguns dados novos na internet, então esse material tem que ser trabalhado. Nós vamos trabalhar aqui a oficina histórica do Antigo Testamento. Nós tivemos já uma oficina que esteve trabalhando os textos do Novo Testamento, e essa proposta nossa é trabalhar um pouco algumas questões do Antigo Testamento. Tá? Então, esse aí é o meu nome, está na apostila aí. Já de cara eu quero dizer que tem meu e-mail aí, sinta-se à vontade para escrever, para a gente conversar, para a gente trocar ideias, você mandar algum artigo que de repente encontrou na internet e coisas desse tipo, porque eu quero essa interação, e essa interação não esteja somente aqui, mas possa estar indo muito além. Tá? Deixa eu dar uma olhada no horário aqui, mais ou menos. Tá? Bom, falar para vocês um pouco. Sou casado, minha esposa Rony, tenho duas filhas, Vanessa de 15 anos e Raíssa, hoje ela está com 11 anos. Como disse o Horácio, durante mais ou menos 6 anos nós estivemos na Rússia servindo como missionários, e não vou falar muito sobre isso. 6 anos não se fala em 6 segundos, mas tivemos grandes oportunidades lá e Deus nos abençoou. E ao longo aqui da nossa conversa a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Esse trabalho lá na Rússia, nossa estada lá foi durante 6 anos. Nós voltamos para o Brasil por questões da nossa denominação. Precisava da nossa presença aqui, depois eu vou falar por quê. Mas nosso trabalho na Rússia continua através do ministério que nós temos desenvolvido lá. Inclusive eu voltei agora, faz duas semanas atrás, voltei da Rússia. Então, mas a gente vai conversar um pouco isso fora, porque esse não é o objetivo, falar sobre isso aqui, não é isso, só um pouquinho. Estou aprendendo com a tecnologia aqui, não é isso também. Como é que eu faço isso aqui? Pois é, trocou aqui agora. Os universitários aí. Não. Dá uma força lá. De novo. Meu nome é Leandro. E agora pra cá. Então, vou falar um pouquinho sobre quem sou eu. Essa não é a parte mais importante do curso. Eu não gosto de falar sobre mim. Na medida do possível eu gosto de evitar. Mas, devido à situação, eu tenho que falar um pouquinho sobre a questão da por que eu estou aqui, falando para vocês, e um pouco da minha formação. Bom, eu tenho bacharel em Teologia, com especialização em Missões, Seminário Teológico de Gramado, do Jansen. Depois eu fiz um mestrado pelo FATELA, que é a Faculdade Teológica Latino-Americana da Aliança. Então, eu completei esse mestrado já há 6 anos atrás, 7 anos. E depois a licenciatura em História, com especialização em Mundo Antigo e Arqueologia pela Universidade Estatal do Kuban, lá na Rússia, que é a cidade onde nós estávamos. Então é um curso que, dependendo da universidade aqui no Brasil, pode receber como licenciatura plena ou então como mestrado. Em alguns países da Europa é considerado mestrado. Coordenador acadêmico e professor no Seminário Bíblico Aliança. Eu dou algumas matérias, especificamente matérias de Antigo Testamento. Sou coordenador atualmente do FATELA, que é onde eu me formei, né, da Faculdade da Aliança, que é a nível de mestrado. Eu já lecionei em instituições teológicas na Rússia
em duas universidades lá. Fui missionário naquele país, como a gente já tem falado, e atualmente sou pastor na Igreja Aliança do Paraíso. Paraíso é um bairro lá em São Paulo. Tá? Então eu sou pastor auxiliar junto com alguns outros pastores. Então essa é meu currículo vitae, se é que eu posso falar assim, apenas para vocês terem uma ideia de quem sou eu. Não tem muita importância, mas como nós vamos tratar aqui num nível mais acadêmico, algumas coisas, então eu preciso passar por essa parte falando sobre isso. Bom, existem muitos temas que nós podemos abordar em cima da questão do Antigo Testamento. Muitos temas polêmicos, muitos desses temas são de discussão, né, acadêmica e tudo mais. Então, por exemplo, História Universal em Gênesis de 1 a 11. É um tema amplo e um mundo pré-diluviano, tá, que cabe ali entre Gênesis capítulo 6 e o capítulo 10, vamos assim dizer, grosso modo. O próprio dilúvio universal, que é o tema que nós vamos abordar. A gente poderia abordar Abraão e o seu contexto histórico, teológico e tudo mais. Moisés e o seu contexto também, por que Moisés fez o que fez, onde que ele fez, por que ele tem determinadas atitudes, como que a história do Egito Antigo colabora com o nosso conhecimento a respeito da Torá, no caso, que é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e por aí vai. Poderíamos falar sobre o pré-cativeiro babilônio. Mais especificamente, eu tenho estudo ensino da Jeremias, que foi o que a gente falou lá na igreja esse ano, contexto histórico-cultural do Antigo Testamento, etc. Então, todos esses temas, eles são temas que estão ao redor de um conceito de reconstrução histórica arqueológica do Antigo Testamento. Se uma das coisas do Novo Testamento bate muito em cima da questão que vocês devem ter visto aqui, a questão do próprio texto em si, o Antigo Testamento, a grande questão é as narrativas que estão contidas lá. Tá? A grande dificuldade não é tanto a questão, não se entra tanto na questão a priori do texto em si, mas saber se aquilo que está sendo dito lá é verdadeiro ou não. Por exemplo, existia um Davi? Existia um Saul? Ele é um personagem histórico? Houve um dilúvio? Houve um êxodo? São questões que no Antigo Testamento, quem trabalha nessa reconstrução histórico-arqueológica tem que tratar. Tá? Então, quando você vai conversar com as pessoas aí fora, onde é que isso acaba acarretando? Você vai conversar com as pessoas aí fora, você tem um pouquinho mais de entendimento, ou ele trabalha um pouco mais a questão de assistir alguns documentários por aí, eles vão questionar não o texto bíblico em si, no sentido do texto. Eles vão questionar, mas existia um êxodo? Isso aí é uma historinha, isso é um mito, isso é uma fantasia, etc. A nossa proposta é fazer uma reconstrução histórica, arqueológica, para que você, quando estiver falando com essa pessoa, possa dizer, não, isso aqui realmente aconteceu por causa disso, 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 nós temos essas evidências, e isso é fundamentado nesse pressuposto. Ou seja, você vai dar para essa pessoa informações de que o texto bíblico é fidedigno na medida do possível. Eu dou aula no seminário de uma matéria chamada Arqueologia e Geografia Bíblica. E um dos meus alunos, inclusive ele é doutor, se formou doutor agora, ano passado, ele me fez uma pergunta, ele disse, olha Léo, eu já tenho estudado aí há um bom tempo, mas os meus colegas aqui na universidade, na área de História, na área de Arqueologia, eles debocham, eles riem muito da minha fé, porque basicamente eles dizem que são apenas histórias, são apenas lendas. E eu disse, não, pelo contrário, hoje em dia esse pensamento já não pode ser mais advogado, não pode ser mais sustentado como era sustentado 30, 40, 50 anos atrás. Então, de uma outra forma, estou dizendo que esses colegas desse meu aluno lá estão atrasados há 30, 40, 50, 60 anos. Porque a arqueologia está nos dando hoje dados cada vez mais contundentes a respeito do relato bíblico. E é isso que eu quero falar com vocês. Só que nós vamos estudar a questão do dilúvio. Tá? A gente poderia pegar todo o Antigo Testamento, vai ser meio complicado, mas a gente vai abordar questões do dilúvio universal. E por isso que o dilúvio universal ele é um dos assuntos polêmicos, ele é um assunto provocante
E ele é um assunto instigador. Quando você fala sobre dilúvio, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o quê? Vocês dizem, porque a Bíblia fala de Noé e do dilúvio e tal. O que uma pessoa que não crê vai dizer? O que uma pessoa que, sei lá, não confia na palavra de Deus vai dizer? Agora é a vez de vocês, tá, gente? Mas fala alto. O que uma pessoa fala? Que é uma lenda, que é uma lenda. Uma historinha. Uma historinha para criança. Alguns dizem que o dilúvio foi só uma enchente local. Uma enchente local. Quando admitem, dizem que foi uma enchente local. O que mais? Vocês já ouviram as pessoas falarem sobre isso? Quando eu fazia meteorologia no Saquê, aí o professor, que era um japonês, lá de Sosa, quando ele falou em dilúvio, aí todo mundo caiu na gargalhada. E ele falou, não, o meu orientador fez doutorado nele nisso daí, e provando que houve dilúvio. Então já não é, já faz algum tempo que isso já é levado a sério cientificamente. Eu diria, os anos 70 foram muito reveladores, e a gente vai abordar isso aqui. Mas, nós estamos em 2015 e isso ainda é considerado um mito, uma lenda, inclusive dentro das academias, inclusive dentro da universidade. É simplesmente um mito. Eu vou provar para vocês que é bem mais do que um mito, e, enfim. Mas, então, tudo isso é porque as pessoas elas acabam não investigando, elas ouvem alguém que não acredita nesse assunto e elas reproduzem isso. E aí você, na igreja, chega lá e o pastor faz uma pregação e ele fala de Noé e você, de repente, entra num certo conflito. Ou os seus adolescentes, seus jovens vão entrar num certo conflito, porque estão ouvindo outra coisa na universidade. E a gente vai trabalhar aqui justamente isso, que uma das grandes frases, talvez, a gente vai falar sobre o tema visto pelos fatos, né? Uma das grandes frases de Louis Pasteur, sabe como é que eu vou falar isso? Cientista francês, quem lê francês aqui, por favor, né? Enfim, esse cara que é famoso, ele diz, isso aqui, o português está errado, mas é o português do slide, da foto, não é meu, só tive que colar e não deu para arrumar. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, e muita ciência nos aproxima de Deus. E eu acho que essa frase é uma frase espetacular para a gente colocar num imã de geladeira, ou então colocar no seu caderno universitário, sei lá onde você vai colocar essa frase, porque é uma frase de impacto. E essa frase, ela pode sintetizar talvez o nosso estudo aqui. Tá? Um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima. Isso é verdade, e nós vamos, ao fim, no domingo à tarde, após o almoço, a gente vai ter que sair daqui com essa convicção. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós estamos querendo saber a verdade, mais a verdade vai aparecer. E essa verdade nós sabemos onde que nós vamos encontrar a verdade. Tá? Então, se nós queremos que a verdade está em Deus, quanto mais nós buscarmos essa verdade, mais nós vamos encontrar a verdade, porque no final das contas nós temos a fonte de toda a verdade, que é o nosso Senhor. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta, volta na proposta, e eu acho que isso não está na apostila de vocês, não, está na capa, né? Isso, está aí na capa, até vou ler a capa aqui. Através das evidências observáveis em campo e na literatura mundial, fazer uma reconstrução do que aconteceu em nosso planeta há milhares de anos atrás, tá? Que ficou conhecido como o dilúvio universal, que é descrito em Gênesis. Com essa reconstrução histórica realizada, obter aclaramento sobre possíveis acontecimentos futuros, que é parte da escatologia. O que aconteceu vai se tornar a acontecer e nós vamos ver o porquê disso. Tá? Então não é só uma questão, estudar o passado, legal. A pior coisa que tem para o professor de história é dizer, professor, mas para que isso vai me servir?
Você vai servir para quê? Ah, mas o cara já morreu, não vai fazer mais diferença. E a grande questão da história é mostrar um ensinamento para nós. Nós temos que aprender alguma coisa com isso. Dizem que é para não repetir o erro. Os homens sempre vão repetir os erros, né? Mas a ideia é que pelo menos a gente é indesculpável agora sobre esses erros. Tá? Então, a nossa proposta é essa, é observar e ver, e em cima disso tirar uma conclusão. Quero dizer uma coisa para vocês, já vou adiantando. Talvez você vai se chocar com algumas afirmações aqui. Talvez você vai ficar escandalizado com algumas opiniões aqui. Mas lembre-se que se você está aqui, eu queria que você estivesse pelo menos aberto para as possibilidades do que vai ser dito. Não precisa receber isso como palavra revelada de Deus, no sentido de que nem tudo que falar aqui eu vou ter como comprovar biblicamente. Mas retém aquilo que é para você e aquilo que você não conseguir ou que você achar que não, aí fica no seu coração. Tá? Eu não sou detentor de todas as verdades, mas, como eu disse, eu busco essa verdade e o que eu vou apresentar aqui é resultado dessa busca. Tá? Você pode discordar de mim, ainda mais porque não tem prova mesmo aqui, né? Então... Peraí, que não é uma má ideia, né? Enfim, a ideia é que você cresça com isso. Vai chegar o momento, talvez, que algumas das suas concepções vão ser abaladas. Não, eu não vou abalar sua concepção de Cristo, de Deus e do Espírito Santo e etc. Tá? Mas algumas coisas que talvez você nunca parou para pensar. E talvez se você até ouviu falar, parou para pensar e achou que aquilo não era bem assim, mas eu vou mostrar aqui algumas coisas e talvez você tenha que repensar e pelo menos repensar. Tá? Não estou querendo assustar, eu espero que vocês estejam aqui domingo de meio-dia ainda almoçando com a gente. Tá? Mas se não tiver, enfim, né, Deus abençoe. Estou brincando. Não na parte que não tiver, do Deus abençoe, que Deus abençoe mesmo. O que nós vamos ver aqui? Bom, acho que está na capa também, né? Está na capa. Quais são os nossos temas? Primeiro que nós vamos ver hoje, eu vou tentar ser sucinto aqui, mitologia e lendas. Esse é o nosso primeiro tema de hoje à noite. Amanhã nós vamos ter um dia de evidências de campo, o que nós podemos recolher observando lá fora, né, sobre o dilúvio. Textos bíblicos e extra-bíblicos. Eu já quero dizer uma coisa para vocês, eu aceito a palavra de Deus inspirada e tudo mais, mas a gente vai ver isso provavelmente amanhã à noite. O texto que não é bíblico, às vezes ele traz verdades. A gente diz, o texto da Bíblia traz a verdade, certo? Nós queremos que o texto da Bíblia traz a verdade. Mas não significa dizer que outros textos não tragam verdades. Porque se é por isso, a gente vai jogar todos os nossos manuais de química, física, matemática e tudo mais fora, porque não está na Bíblia. Não, a gente tem que ter discernimento de saber que em alguns textos, em algumas ciências, há verdades. Elas não são absolutas, no final, ela não é totalmente... toda a ciência é verdadeira, mas existem verdades lá. E nós vamos pegar um pouco desses textos extra-bíblicos e analisar. O texto bíblico que nós vamos usar, sim, esse é a verdade completa. Tá? Os outros vão servir como amparo para nós trabalharmos alguns conceitos que não estão na Bíblia. Algumas pessoas acham que o que não está na Bíblia, então está errado. Não é assim. Certo? Porque tem muita coisa que não está escrita na Bíblia. Depois nós vamos falar sobre o presente dos deuses. O mundo pré-diluviano eu acho que não vai dar tempo para a gente falar, mas ao longo desse tempo a gente vai tocar nesse assunto, ao longo desses dias. E dias de Noé, o que esperar? Ou seja, isso aqui é a aplicação prática, o que vai acontecer tendo em vista tudo que nós vimos anteriormente. Desistências, abandonos, não? Por enquanto? Tá bom. Então vou começar com o nosso material. Alguma pergunta até aqui? Não precisa copiar, não vai ter prova. O que mais eu posso dizer? Precisa copiar sim, para anotar isso aí, aprender, tá? Tá certo. E você está recebendo justamente para isso. Né? Ajuda a memorizar. Ajuda a memorizar. Perguntas? Dúvidas por enquanto? Rapaz, até aqui tá fácil, né? Quero ver daqui para frente. Amanhã, então...
Se vocês tiverem, levante sua mão, né, faça um pulinho, chame a atenção, só, não na frente da câmera, por favor, mas tenta fazer o sinal que eu posso parar. Eu não gosto de ficar só eu falando e vocês com aquela cara de... o que ele está falando? Não, pergunta. Pergunta feita tem que ser uma pergunta respondida, mesmo que seja na base do não sei a resposta. Vamos lá. Então, o dilúvio universal, o nosso primeiro tema, como eu disse para vocês, está relacionado com mitologia. E a mitologia, segundo nós vamos ver alguns conceitos aqui, seria uma chave para o passado. Bom, alguns anos atrás, lá na Rússia, eu dei uma matéria chamada, acho que era Comunicação Transcultural do Evangelho. E eu levei os alunos a trabalhar um pouco a questão da mitologia. O pessoal ficou meio olhando assim com a cara, assim, o que tem a ver mitologia com a comunicação transcultural do Evangelho? Eu tive que assumir o risco de ser apedrejado por causa disso, porque no seminário trazia esse tipo de coisa, mas depois o pessoal, eles acabaram entendendo qual era a ideia. Porque a grande questão que fica é que nós temos um conceito errado de mitologia. Mitologia foi-nos passado uma ideia equivocada. Nos meios acadêmicos essa ideia já está parcialmente modificada. Infelizmente, no nosso sistema do nosso querido país, por questões ideológicas que não vou entrar nos detalhes aqui, mas que todo mundo deve conhecer, nos nossos meios acadêmicos, essa ideia de mitologia ainda continua uma ideia de um século atrás. Mas quem trabalha realmente com mitologia sabe que a coisa não é como se concebe geralmente. Falar um pouquinho por que mitologia. Tá? E é isso que eu falei antes para você. O que está na Bíblia é verdade, ou é a verdade, se for aí um artigo definido, é a verdade. O que não está pode ser verdade. Pode ser verdade. Ela pode ser uma verdade distorcida, ela pode ser uma verdade que tem algumas limitações, mas mesmo assim tem algum fundo. E aqui é que está baseada a questão da mitologia. A mitologia, ela entende não a literalidade daquela história que está sendo contada, mas o princípio que está por trás daquela história. Tá? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a vida de Schliemann. Alguém já ouviu falar nesse cara aí? Schliemann? Não? Schliemann é um alemão e ele é um cara, contando rapidamente a história dele, ele era um cara aficionado com a história da Ilíada. Quem sabe a história da Ilíada? O que foi a história da Ilíada? A Odisseia. Ilíada é a guerra de Troia, né? Fala conta a história da guerra de Troia. E a Odisseia narra o retorno depois da guerra de Ulisses e de Ítaca, que gastou 20 anos ou algo assim para chegar à sua casa. Mas qual é o ponto culminante da história da Ilíada? Alguém lembra? O cavalo de Troia? O cavalo de Troia. Quem já não ouviu falar da história do cavalo de Troia? Inclusive tem aquela expressão em português, né? Presente de grego, né? Os gregos introduzem lá o cavalo, colocam de presente o cavalo de madeira para os troianos colocam o cavalo dentro da cidade, lá dentro do cavalo haviam os soldados gregos, eles tomam a cidade, abrem o portão, tal, etc. Então essa é a história da Ilíada. Tá? É uma história de uma guerra que acontece nesse nosso mundo, no nosso plano material, mas com alto envolvimento dentro da história de Homero, que é só de Homero, dos deuses, do panteão. Tá? Aquiles e todo um monte de deuses lá. Bom, essa história da Ilíada e da Odisseia, que é essa história de Homero, ela foi durante todo o tempo considerada uma mitologia, um conto mitológico. E todo mundo dizia, não, é uma mitologia, porque isso daqui, veja bem, os deuses, as pessoas, isso aqui não é real, não existe. E esse Schliemann gostava muito dessas duas histórias, das histórias de Homero. E ele lia quando era criança,
e viveu a sua vida sempre sonhando com o mundo da Ilíada. Quando ele se tornou um pouco mais idoso, ele ainda continuava com esses sonhos de criança. E ele se tornou um cara que tinha algumas posses, e depois disso, ele se aventurou, pegou a Ilíada, colocou debaixo do braço e disse: eu vou encontrar Troia. Todo mundo riu do maluco Schliemann. Até que ele encontrou. Ele encontrou um monte, né, uma pequena elevação, e lá ele começou a cavar e ele, resumindo a história, encontra Troia. Tá? Várias camadas de Troia, porque Troia era destruída, com reconstruída, destruída, com reconstruída, é uma situação que acontecia no Oriente muito comum. As cidades eram destruídas, depois reconstruídas, destruídas, reconstruídas, então as camadas vão se sobrepondo. Isso aí é arqueologia, não vou entrar nos detalhes. E depois disso, o Schliemann olha e diz assim: ué, mas não era só mitologia? Então, ele encontrou Troia a partir dos relatos da Ilíada. Qual a localização? Fica na... Como é que é? No Estreito de Dardanelos, mas o Dardanelos nunca me lembro se é Bósforo ou é Dardanelos, que é o mais perto do mar Mediterrâneo. Bom, enfim, fica na Turquia. Fica no norte e no noroeste da Turquia, a atual Turquia. Eu acho que é Bósforo. É, porque tem aquele estreito que vai lá para o Mar Negro, né? Mas eu sempre troco esses dois. Que ano foi isso? Foi no final do século XIX, exatamente a data eu não me lembro, foi em 1880 e alguma coisa, eu acho. Mas é no final do século XIX. E o Schliemann, ele é considerado um dos grandes, um dos pioneiros na arqueologia. Só tem que fazer uma ressalva aqui. O Schliemann, na verdade, ele começou a cavar. Era um monte, você imagina, uma montanha, né? E ele começa a cavar e vai cavando. E lá pelas tantas, ele encontra lá um tesouro enterrado, né? E ele diz: aqui eu encontrei Troia. Hoje se sabe que, na verdade, a Troia que ele encontrou era uma Troia muito antiga, muito mais antiga do que a Troia narrada na Ilíada. Ou seja, na verdade, ele destruiu a Troia de Ilíada. Ele atravessou a camada da Troia de Ilíada. Mas isso é uma outra história, o mérito pelo menos ainda vai para ele. Tá? São ossos do ofício. Na época a arqueologia não era uma ciência tão metódica, né? Ele simplesmente foi cavando. Até que ele chegou num ponto em que ele achou que ele tinha achado. Parou. Mas hoje a Troia, a guerra de Troia teria ocorrido por volta do 12º, 13º século antes de Cristo. Essa história da Ilíada teria se originado numa guerra, que eu não tenho tempo para falar porquê dessa guerra e tudo mais, mas é muito interessante, mas vamos deixar para lá. Tem muito a ver com o texto bíblico também, o contexto do texto bíblico. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é que, de repente, a mitologia se torna uma coisa não tão mitológica. E não que se creia que Aquiles esteve lá, Zeus e todos aqueles outros deuses, mas houve um fato histórico que originou uma lenda, que vai originar uma mitologia, e aí o ser humano gosta de divagar, gosta de criar coisas, e ele vai criando histórias. Tá? E aí, depois de Schliemann, o pessoal das academias começaram a pensar: peraí, mas e as outras histórias da mitologia, será que não tem também um fundo de verdade? Então, a partir do século XX, começo do século XX, em diante, começou a se pensar no mito não como uma historinha que não existiu, mas uma história que está sendo narrada numa linguagem que as pessoas entendam de um fato histórico. Talvez tenha uma fantasia, tenha aquela aumentada, você sabe como é que é, né? Você conta uma história, aí o outro conta um pouco mais, e aí vai incrementando as histórias. Isso é natural do ser humano. Ao longo dos séculos, essas histórias acabam se tornando grandes histórias, mas se você regredir no tempo, você vai chegando a um ponto onde está a história verdadeira. Certo? Eu poderia falar aqui sobre várias coisas, falando sobre isso, sobre a questão, por exemplo, do politeísmo, monoteísmo, o que veio primeiro, é uma grande
questão, quanto mais você recua no tempo, mais evidente de que todas as culturas, egípcia, grega, hindu, todas elas são monoteístas. Então, quanto mais você volta, mais perto você deve estar da verdade. Mas isso é um assunto para uma outra oficina, né, sobre monoteísmo e politeísmo. Entendeu? Então, o Schliemann conseguiu fazer isso, ele quebrou um paradigma. Por que isso para nós é importante? Porque nós vamos falar sobre a questão do mito. O que é um mito? O mito, ele pode ser definido como um reflexo de uma realidade. Ele não é a realidade, ele não é a verdade no 100%, mas ele é um reflexo. E aí você vai escrever agora nesses 3 pontos exatamente o que está aí. Conceito do mito como mito. É um conceito errado. O mito como um mito, ou seja, como uma historinha. Ele não é... O mito, hoje, a mitologia e o mito não é considerado uma historinha para crianças. Por isso, quando alguém diz assim, a história do dilúvio é um mito, eu disse, tranquilo, vamos começar por aí? O que é um mito? É um conceito do povo, um conceito das pessoas, ou um conceito mais rebuscado acadêmico? Se a gente vai para esse lado, e aí a gente vai ter que entrar nos porquês, nos comos. Mas geralmente as pessoas vão pelo lado do popular. E aí a gente vai poder dizer, então, por exemplo, o dilúvio não é um mito nesse conceito que você está me colocando. Tá? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso. Não consigo ver aqui. Um olhar evolucionista sobre os primitivos. Isso também não é um mito, porque o mito, segundo essas pessoas que são vinculadas ao evolucionismo, são histórias primitivas para explicar coisas primitivas. Tipo, o cara está andando num campo aberto, de repente ele vê um raio, né, um raio lá, e aí ele cria, aí vem o trovão, né, o barulho, e aí esse ser primitivo, que não conhece nada, diz que foi um Deus que falou com ele, porque houve uma luz e houve um barulho, então é esse Deus. E aí depois disso ele vai construindo histórias, aí isso se torna uma mitologia, aí ele vai criar um panteão, etc. Essa é a ideia evolucionista do conceito, por exemplo, religioso. Que o cara era tão primitivo que ele não entendia o que era natural, da natureza, e o que era, vamos dizer, o sobrenatural. Então o mito não é esse conceito da evolução das histórias dos povos antigos, tentando explicar uma ideia e um conceito qualquer. Aliás, diga-se de passagem, se isso fosse verdade, os povos primitivos eles não eram tão primitivos, eles eram muito inteligentes, porque criaram histórias fantásticas lidas até hoje. Que primitivo é esse que consegue cativar as mentes mais brilhantes da humanidade? Quem é o primitivo? Enfim. A pergunta que faz necessária é: o que há por trás dos mitos? Essa história do mito, ela é verdadeira? Há um fundo histórico, ou simplesmente é uma historinha do Saci Pererê? Ou da bruxa não sei das quantas? Há uma história. Qual é a essência dessa história? Por exemplo, pegando ali a Ilíada, né? O que eles estão tentando transmitir é uma guerra que ocorreu entre gregos e troianos. Isso é possível encontrar dentro da história da humanidade? Dá para datar? Mais ou menos? Dá. Então essa é a essência da história. O que vem, além disso, a gente pode passar horas e horas discutindo o que é o que não é verdadeiro naquela história. Mas todo o mito, ele tem um fundo, ele tenta explicar alguma realidade que o ser humano viveu. Tá? Então isso para nós é vital. Se vocês entenderam isso, a minha noite já está ganha. O mito não necessariamente é uma historinha para criança. Ele pode retratar uma história real. A questão de quem vai investigar é saber que história é essa. Vou falar um pouquinho mais, então, mais especificamente no nosso caso. Você já ouviu falar de Fraser?
Não? Ixi! Oxi! Escreveu o Ramo Dourado, The Golden Branch, ou qualquer coisa parecida, desculpe o meu inglês, mas é o Ramo Dourado. Enfim, em 1890. E depois ele escreve um livro, em 1918, olhem as datas, chamado Folclore no Antigo Testamento. Não vi em português. Infelizmente, eu já vou dizer para vocês, muita coisa que a gente está falando aqui não vai ter em português. Em inglês tem, em russo tem, em mandarim tem, em sueco tem, mas em português não. Se você achar, compartilhe conosco. Tá? O que eu chamo a atenção é nesse folclore no Antigo Testamento. Esse folclore no Antigo Testamento, ele faz um levantamento de 250 mitos recolhidos ao redor do mundo, de todos os continentes habitáveis e muitas tribos isoladas, inclusive da Amazônia, né, relatando a questão de um dilúvio ou de alguma catástrofe envolvendo água. Tá? E é o primeiro estudo antropológico sobre o assunto. Quando nós falamos de dilúvio, vocês podem ver que esse assunto já academicamente já poderia ser levado lá para o início do século XX. Então, olha bem, gente, 250 narrativas de um dilúvio. Uau! Aí entra a mitologia, que nós vamos falar no próximo slide, não vou falar no próximo slide. E a frase de baixo ela é interessante, porque há um aumento exponencial posterior ao trabalho dele. As pessoas começaram a dizer, pô, 250, para você dizer que isso é coincidência, vamos estudar isso aqui um pouquinho melhor. Chegou-se ao número de 550 relatos no século XX. Alguns antropólogos atualmente dizem que algum tipo de relato que tenha alguma ligação com o dilúvio pode chegar a 10 mil relatos ao redor do mundo. Pois não? Eu morei algum tempo com a tribo apurinana na selva amazônica, eles tinham um relato. Eles têm. Selva amazônica. E nós vamos ver alguns desses relatos aqui. Mas, selva amazônica. Que contato esse povo teve com algum tipo de história, algum catecismo, não, é evangelização católica, catequese, uma catequese católica, sei lá. Catecismo, existe relatos do pessoal, não de um missionário, mas o pessoal que trabalha com os índios brasileiros, os acadêmicos brasileiros, contando isso aí também. Não dos Apolinã, mas outros aí. Então, eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto, tá? Mas nós não precisamos ir longe. Já temos aqui relatos do Brasil. Inclusive no livro do Fraser existe algumas tribos da Amazônia, naturalmente, mas o que me chamou a atenção relatos de tribos guaranis e de tribos que moram que seria hoje o estado ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, tão extenso o nosso território, desde o lado do norte até aqui, e a gente vai ver outros lugares onde que essas histórias estão aparecendo. Agora, 10 mil é um número talvez exagerado. Tudo bem. Não quer 10 mil? 500. Vamos chutar por baixo. 500. Você levaria em consideração o testemunho de 500 pessoas a respeito, por exemplo, de um assassinato? 500 pessoas que viram o assassinato. Você levaria em consideração? Não morreu. A pessoa não morreu. É apenas uma ficção. Foi uma pessoa que achou, sonhou e que houve um assassinato, mas não ocorreu aquele assassinato.
E de repente você vê na delegacia chegar 500 pessoas dizendo não, aconteceu. Foi assim, assim, assim. E cada um contando uma história de um ponto de vista diferente. As histórias não vão ser iguais, não vão ser ipsis literis, Gênesis, capítulo 6 a 9, 10. Mas você vê o que eu falei para vocês, o que é mito. Mito é uma história contando uma realidade e que ela vai refletir alguns aumentos naturais provocados pela distância, enfim, né? Que o próprio ser humano acaba aumentando. E nós vamos ver o porquê dessas diferenças textuais ou diferenças de história. Como é o nome do Fraser mesmo? Ai, George James Fraser, eu acho. Tem que dar uma... É só você colocar lá antropologia, antropólogo Fraser, você vai encontrar tudo sobre ele. A Bíblia e os mitos. Fala um pouquinho com você sobre isso. Tudo bem, vamos partir do pressuposto desses nossos queridos colegas que acham que tudo é mito. Vamos partir desse pressuposto. Eu gosto de ver o lado deles primeiro, para depois colocar o meu lado da história. Ainda existe a possibilidade de nós falarmos sobre distorções proporcionais ao deslocamento tempo e espaço. Simples. Vamos fazer a ideia aqui de um mapa mundi. Tá? Se você tem um evento ocorrendo no centro, na região central, foi automático aqui, mas se você tem na região central acontecendo um determinado fato, essas pessoas que presenciaram esse fato, ao longo dos anos elas vão se separando, vão se deslocando geograficamente e temporalmente, porque os anos estão passando. Conforme essas pessoas estão se deslocando do epicentro, do centro, onde aconteceu, qual é a tendência dessas narrativas, dessas memórias, dessas histórias? Se espalharem, mas também mudarem. Elas vão ser acrescentados determinados detalhes que não estavam na história original. Por exemplo, nós vamos falar sobre isso, mas só pegar para dar o exemplo. A história do dilúvio dos Incas está relacionado com o milho. Há uma história de milho, né? Lá pelas tantas entra o milho nessa história. Não me lembro por que, mas entra o milho. E o casal que se salva, eles se salvam dentro de uma caverna do ponto mais alto da Cordilheira dos Andes. Tem um monte de detalhes aqui que a gente não vai... Mas você vai dizer o quê? Tudo bem. E só esse casal se salva e alguns animais eles entram nessa caverna junto com esse casal Inca lá, enfim. O que você percebe aqui? Você percebe que há um deslocamento geográfico muito grande, porque você está falando do centro e está falando praticamente o sul aqui das Américas, certo? Ou seja, geograficamente é muito distante do ponto inicial. Quanto mais longe, mais distorção. E um dos detalhes, as histórias vão estar sendo adaptadas ao meio aonde essas histórias estão sendo contadas. Um exemplo clássico. Se você pega uma pessoa, e aí eu não sou especialista nessa área, mas vamos fazer o seguinte raciocínio. Você está traduzindo a Bíblia. Temos aqui o irmão, que poderia até falar bem mais, mas eu vou dar um exemplo bem raso para a gente entender. Você está traduzindo a Bíblia para os indígenas lá no centro, lá no meio da floresta amazônica. Aí chega um texto lá, enfim, qualquer texto, em que diz que, sei lá, Abraão pegou os camelos e entregou para o seu servo, que eu me esqueci o nome dele agora, o cara lá, e disse, pega esses camelos e vá atrás da mulher, para o meu filho e tal. Como é que você vai traduzir a palavra camelo para a língua do cara, que mora no meio da floresta amazônica, que nunca viu um camelo? O que é um camelo? É um cavalo desfigurado? Sei lá, nem cavalo eles têm. Como é que é uma anta super grande? O quê? Um jumento de duas corcundas? Como é que é um camelo? Outra, diga que Jesus foi para o deserto. O que é um deserto?
sem árvores. Como é que você vai dizer um lugar sem árvores? Entende? Então você tem que tentar adaptar, às vezes, algumas questões aí. Imagine você, essa mesma é a história. Você está num outro contexto, numa outra geografia, numa outra situação que as pessoas não têm determinadas palavras lá do original. Então elas vão fazer o quê? Adaptar essas palavras, adaptar ao contexto. Você sabe que no Alto dos Andes, por exemplo, você não vai encontrar, sei lá, madeira a partir de 3.300 metros, as árvores crescem, não crescem, ou crescem com dificuldade. Praticamente não tem árvores naturais acima dessa altitude. Construir um barco para quem mora lá em cima. De quê? Então você vai ter que fazer adaptações. De repente não está mais num barco, ele está numa caverna, porque caverna tem nas rochas. Se salvou, a ideia é, se salvou de uma chuva, teve animais e tudo mais. Então, quanto mais você se desloca do centro, maior são as distorções do relato. Certo? Vocês estão entendendo a questão? Tá? Então, quando você vai pegar as histórias dos incas, dos maias, dos chineses, dos australianos, dos aborígenes lá, você tem que fazer essa filtragem da questão do deslocamento geográfico e do deslocamento temporal. Porque até o cara chegar aqui, quantos anos passou? Ixi, tudo isso e bem mais. Então os anos passam, geração em geração, você vai contando a história, a tradição oral e telefone sem fio. Quem nunca brincou disso? Né? Então, aí que está a questão. São 250 que o Fraser pegou. Tem distorções? Tem distorções. 10 mil? Tem distorções? Óbvio que tem distorções. Só que existem elementos comuns aqui. E isso, para nós, é importantíssimo. Quanto mais nos aprofundamos no tempo, maior é a evidência de um começo comum. Isso daqui eu posso falar vários exemplos, como eu disse para vocês. Isso é admirável para muitos, mas você sabe que o conceito básico dos egípcios é monoteísta. O conceito básico dos gregos é monoteísmo. Há um monoteísmo latente debaixo de camadas politeístas. Mas a base é monoteísta. Sempre foi e sempre será essa a base deles. Quanto mais você vai para trás, mais você vai encontrar um Deus Criador. Por exemplo, que para os egípcios era Néfer. Néfer era esse Deus Criador. Ra, Amon e todos aqueles outros vêm depois, no desenvolvimento, enfim, do panteísmo, do politeísmo, mas você tem um conceito básico. Mas isso é depois. Qual é a base? Da onde começou? Qual é o ponto zero? Tá? A questão do nosso assunto também vai entrar no mesmo. Agora, para pensar. Se Gênesis 1 a 11 é chamado de história universal, o que isso está nos dizendo? Que aquilo que está contido naquilo que você chama de Gênesis, capítulo 1 a 11, é comum, ao senso comum, há um senso comum dessas histórias em mas em grande parte dos povos, e que vai ser distorcido ao longo do tempo. Por exemplo, a história de Abel e Caim, existem esses relatos em outras culturas. História comum. Os caras tiveram os mesmos pais, as mesmas conversas. Depois de Gênesis 11, quando eles vão se separar, que você sabe que Gênesis 11 tem o quê? A história de Babel, aí cada um por si vai contar suas histórias. Até Gênesis 11, o último versículo do 10, se vocês quiserem. Não, o 11 ainda está, porque eles ainda estão juntos no começo do 11. Até o Gênesis 11, você tem as histórias, todo mundo conhecendo as mesmas histórias. Conforme eles vão se separar depois, as histórias vão se distorcer, e aí eles vão contar as suas próprias histórias. E aí você vai ter, por exemplo, por que Gênesis 12 começa a história de Abraão? Porque até o Gênesis 11, ela é chamada história universal, comum a todos. A partir do Gênesis 12, você tem Deus, no final do 11, mas enfim,
o 12 que começa a chamar a atenção, você tem um foco. A Bíblia vai e foca na questão de Abraão e dos descendentes dele. Aí a Bíblia vai contar a história, essa história aqui. As outras histórias pararam, as outras histórias não são verdadeiras? São. Só simplesmente Deus diz, agora nós vamos focar aqui, porque senão o tamanho vai ter a Bíblia. Né? Vamos focar. As outras histórias são verdadeiras. Elas estão se propagando. Elas estão virando o quê? Mitologias. E você vai buscar essa mitologia hoje. Essa é a função de uma pessoa que trabalha com mitologia, por exemplo. É trabalhar onde que está a base. Qual é a história verdadeira. Mitos adaptam-se à realidade de quem as conta. Foi o que eu falei para vocês. O geográfico, o climático e etc. Só sobre mitologia, gente, é muito interessante as histórias. As histórias de Gênesis 1 a 11 se repetem de formas fantásticas ao longo das culturas. Quando eu estava na Rússia, no meu primeiro ano, eu tive que fazer um trabalho com a professora de Antigo Oriente. O melhor professor que eu tive na vida. Eu fui fazer um trabalho para ela e aí era a história da criação do mundo e do homem segundo as mitologias antigas. Vamos lá. E eu estou falando isso aqui para vocês hoje porque eu disse, gente, depois que você estuda isso, você diz assim, Deus é grande. E a palavra grande não cabe em Deus. Deus é extremamente grande. Não, Deus é mais do que isso. Deus é Deus. Porque o texto diz que não se deixou sem testemunhas. Uma hora, outra, sempre aponta coisas lá. E isso é uma outra história que eu não posso falar para vocês aqui. A gente tem que focar, infelizmente, pouco tempo. Mas mitologia é uma coisa que não é Bíblia, não é palavra de Deus, mas aponta. Existem coisas que apontam para Deus no mundo. Tá? Então, As Digitais dos Deuses, de Graham Hancock, é um cara famoso. Não estou dizendo que esse cara seja crente ou longe disso até, mas ele diz o seguinte, eu estou aqui bem onde está divulgado, então vou pegar aqui um pouco do lado. Quase em todas as culturas do mundo existem lendas sobre o dilúvio, que são impressionantemente parecidas uma com as outras. Quem estuda vê isso, não precisa ser crente para chegar a essa conclusão. É fato. O cara estudou e disse, é isso. Contra fatos não há argumentos. Só isso. Tá? Mais uma citação que deveria entrar aí. Funcionou. Vai. Acabou a pilha. Não acabou não. Mas não está aí. Vai no manual mesmo. Alguém pode ler, por favor? Ao todo, no mundo, tais lendas sobre o dilúvio são conhecidas em mais de 500. Pesquisando 86 delas, 20 asiáticas, 3 europeias, 7 africanas, 46 americanas e 10 da Austrália e Oceania, o Dr. Richard Andrew chegou à conclusão que 62 são completamente independentes das variáveis mesopotâmicas e hebraicas. Essa é uma frase também interessante. O que ele está querendo dizer com chegou à conclusão que 62 são completamente independentes das variáveis mesopotâmicas e hebraicas. Elas não são influenciadas, ou seja, são independentes. Não que as outras sejam influenciadas, mas simplesmente essas 62 com certeza não houve contato com o texto hebraico, com a tradição judaico-cristã. As outras podem ser questionáveis. Pode ser, não é que são, mas pode ser. Mas se 62 já não são, vamos voltar ao caso do assassinato lá. 62 pessoas
que nunca se viram, que não conhecem uma outra, que moram em lugares diferentes, etc, 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 contam a mesma coisa. Aí você é o policial, você diz, não, coincidência, não. Só porque o cara viu o cara loiro de barba, dados que são igual, exata. Não, isso é coincidência. Bom, pelo menos é isso que o pessoal que são os ateus acham que é. Eu não acredito nessa. Isso aqui que é apenas, a gente falou aqui, por isso que é tudo. Entendi. Errado. E ele é independente, ele não está, esse cara nem cristão é. Ele chegou a essa conclusão. Tá? Agora falar rapidamente sobre esses pontos, eu sei que o pessoal está cansado, já é 10 e pouco, a gente não vai se estender muito aqui, o meu objetivo não é cansar vocês, é apenas uma introdução mesmo. Mitologia e o dilúvio, Oriente Médio e África. Nós temos tradições relatadas no Egito Antigo, Palestina, Sumérios e tribos africanas. Nas Américas, Incas, Maias, Astecas e indígenas, como foi dito aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Europa, deixa eu fazer uma... Sabe que essa história, essa explosão de números de povos que falam sobre o dilúvio, aconteceu porque no final do século XIX, início do século XX, estava nascendo uma ciência chamada antropologia, ou etnologia. E o que esse pessoal fazia? Esse pessoal queria conhecer o homem, queria conhecer a sociedade, onde esse homem vivia, tal, todas as questões que envolviam os relacionamentos humanos. Muito bem. Aí esses caras pegavam, iam para campo, saíam das suas universidades, iam para o campo para fazer anotações e ouvir as histórias dos povos. Só que a grande enxurrada estava indo para povos que nunca tinham sido ouvidos e que não tinham escritas, certo? E onde é que estavam esses povos mais acessíveis? Nos Estados Unidos. E aí, esses antropólogos, eles vão para essas tribos desses índios e começam a coletar os dados. E de povos que praticamente não falavam inglês, ou tinham pouca relação com o inglês, ou nenhuma com o evangelho, enfim. E eles começaram a ficar, opa, mas será que? No final do século XIX, mais para o início do século XX. É quando nasce também, não só a antropologia como a etnologia, mas nasce a arqueologia. Pergunto para vocês, quando que nasce a história do evolucionismo darwiniano? Você sabe quando é que Charles Darwin escreveu o seu primeiro livro? A Origem das Espécies? Século XIX, mas mais especificamente, eu posso errar por 1 ou 2 anos, é 1857, metade do século XIX. E aí começa toda a história evolucionista, batendo nas universidades e tal. O início do século XX já está sendo dominado pelas ideias evolucionistas. Só que acontece o quê? Ironicamente, Deus diz, bom, então vamos abrir aqui a caixinha da arqueologia, vamos abrir a caixinha da antropologia e vamos brincar aqui de quem tem o braço mais forte. Porque o pessoal do evolucionismo, eles começaram a jogar toda a Bíblia onde? Você sabe onde? Só que os dados que eles estavam sendo colhidos em campo estavam dando o resultado contrário. Mudaram as suas posições? Lógico que não, a gente vai descobrir isso talvez no domingo. Mas principalmente essa parte que eu estava falando dos indígenas das Américas, foi isso, eles começaram gente, que história é essa? Você tem uma criação, você tem uma criação do mundo, do universo, enfim, você tem a criação do homem, você tem a criação de todos os animais, das coisas, você tem um pecado original, você tem a história, alguns com a história de Caim e Abel, né? Você tem a história de dilúvio, você tem a história de divisões dos povos, né, das línguas. Isso parece um pouco Bíblia, não parece? Pois é. Deixa eu ter um tempo, só vou contar essa rapidinho essa aqui, porque essa é genial. Um povo lá da Polinésia, uma ilha, lá no meio do nada, né? No meio do nada mesmo. Eles têm a seguinte história.
Deus, sei lá o nome que eles davam lá, o nome do Deus, isso, eu tenho um livro, inclusive tem em português esse livro, vale a pena a gente dar uma olhada. Esse Deus fulano de tal criou o homem e a mulher, lá naquela ilha. Aí todo dia Deus, lá do céu, falava com esse, vamos chamar Adão e Eva para ficar mais fácil, tá? Não é esse nome, mas vamos chamar de Adão e Eva. Falava com Adão e Eva. Aí o Adão e a Eva diziam, ó, Deus, a gente quer isso, a gente quer aquilo, você pode me providenciar aquilo? E Deus baixava por uma cordinha, a ideia, né? Baixava por uma cordinha aquilo que eles pediam. Aí o Adão e a Eva iam lá, pegavam, aí subia a cordinha. Baixava a cordinha, subia a cordinha. Ideia de relacionamento, né? Até que um dia, sem avisar, esse Deus, ele baixou uma pedra. Baixou a pedra. Aí eu disse, o que a gente vai fazer com uma pedra? Não fazer nada com essa pedra. Aí olharam para Deus e começaram a reclamar. Pedra, que pedra, pedra. Reclamação básica que a gente faz com Deus às vezes, né? Pedra, você não me mandou essa pedra no sapato e tal. Aí Deus pega e recolhe a pedra. E dali a pouco desce uma banana. Eles estavam com fome. Fizeram o quê? Comeram a banana. Deus subiu a cordinha e disse, porque vocês não quiseram uma pedra que eu estava dando de presente para vocês, que é um símbolo de eternidade, eu dei para vocês a banana, que apodrece rápido. E porque vocês comeram essa banana que apodrece rápido, agora nós cortamos o nosso relacionamento. E nunca mais Deus baixou a cordinha. Eu preciso dizer para vocês que história é essa? Troca a banana pela maçã, pela jaca, sei lá o que você quiser colocar lá, o fruto proibido. A eternidade, o relacionamento, a separação e a busca depois por esse Deus. Quando um antropólogo vai lá e ouve isso aqui e conhece um pouco de Bíblia, 2 mais 2. Só que aí você vai para as academias, você não vai ver o seu professor falando lá, principalmente num país que a gente conhece, na América do Sul, fica abaixo da linha do Equador, etc. Por quê? Porque estão ideologizados. Não é para falar. Não pode falar. Eu tive a grata felicidade de morar num país onde todas as coisas, todos os sistemas ruíram, então tudo era questionado. E os professores da universidade abertamente falavam, eu não acredito que eu vim de um macaco. Eu não vim de um macaco radioativo. Porque uma macaca morando. Porque o macaco não é só um macaco. Hoje a teoria da evolução, o neo-evolucionismo, diz que nós fomos radioativizados. Por isso nós somos seres pensantes e somos racionais. É o macaco X-Men. Ex-Monkey. Ex-Monkey. Exatamente, mas essa é a teoria, porque você tem que explicar o racional humano, a questão da consciência e tudo mais. E eles descobriram lá que lá na África tinha uma região rica em material lá de urânio, exatamente, sem minas de urânio. O macaco estava passeando por lá, pisou na jaca e, enfim, virou um ser que começou a pensar por causa da radioatividade. Eu queria saber se a gente colocasse esses caras dentro de um reator nuclear, se eles iam sair mais inteligentes. Geniais, né? Praticamente semideuses até, né? Mas enfim. A questão é, existem traços em comum entre todas essas ideias aqui, principalmente quando a gente vai falar sobre o dilúvio, eu vou falar sobre as histórias do dilúvio agora. Que conclusões vocês tiram? Gente, eu estou passando aqui, mas, né? Que conclusão você pode escrever aí no seu caderninho? Faça uma conclusão. Vou dar 2 minutos para você escrever uma conclusão sua. Não é para entregar, gente. Isso aí é para você escrever, para depois você analisar de novo seu material e tudo mais. Quais são as conclusões que você tira? Então você quer escrever quais são as minhas impressões, coisas que te chamam a atenção.
Se você não chegou a conclusão nenhuma, tudo bem. A conclusão é sua. Se você não chegou a conclusão, você tem. Então esse material aqui, inclusive, é para vocês depois parar e pensar e dar uma olhada, rever e tudo mais. Tá? Quero começar agora, vamos voltar para cá, falar um pouquinho sobre Oriente Médio e África. Quando a gente fala de Oriente Médio, nós estamos falando ali da região da Palestina, Israel e tudo mais. E aí você vai dizer assim, mas a Bíblia narra o evento do dilúvio e aquilo é o que aconteceu e tudo que vier fora daquilo vem do maligno. Não necessariamente. No sentido de que você vai demonizar todas as coisas. Eu acho que nós temos que ter um pouquinho de sabedoria, às vezes, para ouvir e tentar encontrar aonde que se perdeu e aí buscar a conexão com o texto. Tá, então eu vou falar algumas coisas aqui que talvez você vai dizer, mas isso não está na Bíblia. Lógico que não está na Bíblia. Se estivesse na Bíblia, isso seria Bíblia. Né? Então, algumas histórias com algumas distorções, enfim, a ideia. Eu quero começar vocês falando sobre o Egito. Uma outra pessoa, voz alta, pode ler para mim o primeiro parágrafo? Ra, o Deus Sol, enviou Sekhmet para destruir os humanos que conspiravam contra ele. No texto, extermínio dos homens refere-se à forma como a deusa Sekhmet começou a destruir a raça humana por seus pecados. O Deus Sol, Ra, salvou as pessoas, inundando a terra com cerveja. E, em seguida, os 4 cantos do campo foram preenchidos com a umidade a pedido do majestoso Deus. A terrível deusa destruidora de pessoas começou a beber a cerveja, e o seu coração se tornou doce, e ela ficou bêbada e não reconhecia mais as pessoas. A conclusão, ela parou de matar as pessoas. Bom, tudo bem, você vai dizer que isso tem a ver com a Bíblia. Existe um pecado, existe uma ordem, existe uma execução através de algum tipo de líquido, né? Mas você vê que existe uma certa sequência. Claro que aí você vai ter que tirar todas as camadas, mesmo porque a mitologia egípcia, ela não é uniforme. A maior confusão é a mitologia egípcia, porque cada um acrescentava o que queria. Então existem inúmeras histórias. Agora você imagina o quão essa história pode ter sido distorcida. Tá? A de baixo, por favor. Na cidade de Heliópolis, no delta do Nilo, o deus Atum, rival de Ra, é mencionado nos textos da pirâmide, inundando com águas do oceano toda a terra, e só puderam ser salvos aqueles que estavam com ele num barco. Não precisa ser gênio para descobrir os pontos aqui. Se você estivesse no Egito Antigo, pudesse falar com algum egípcio, você já poderia dizer, tá vendo? Barco, destruição, pecado, deuses. Isso nós estamos falando do Egito, que era na época que foi escrito esse texto, era mais politeísta, um dos povos mais politeístas. Mas você vai tirando, você vai começando a encontrar. Porque um dos princípios básicos de arqueologia é o seguinte: você tem várias camadas sobrepostas de entulhos, terra, barro, seja o que for. Qual é a camada mais nova? Sempre vai ser a camada de cima. Isso pressupõe, então, que a camada mais de baixo é a mais antiga, certo? E mais antiga, mais perto do original, no sentido do primeiro povo que teve lá. Então, você der mais ela, se tem uma camada abaixo, significa que ela é mais nova e a outra é mais antiga. Você vai indo por uma mais antiga até chegar na camada mais básica, e essa básica é realmente a base da onde saiu aquele povo, aquela cidade de onde veio. Então, quando você faz isso, por exemplo, em mitologia, você faz isso em outros textos, sem ser esse texto bíblico, mas qualquer outro tipo de literatura, você começa a encontrar cada vez mais profundo alguns conceitos
eles vão se refinando, eles vão se tornando mais cristalinos, na medida do possível que você consiga reconstruir isso. Tá? Mas se nós tivéssemos acesso a toda a informação, certamente nós chegaríamos lá nos povos dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra sem forma das vidas. Esse é o caminho natural que iria se seguir. Tá? Na Suméria, então, existe uma história. Na busca pela imortalidade, Gilgamesh encontra esse nome aí, tá? Sobrevivente de um grande dilúvio que acabara com toda a humanidade. Esta parte da história é baseada no antigo épico acádio Atrahasis. Então existem dois textos, que é a epopeia de Gilgamesh, famoso. Existem muitos paralelos com o texto bíblico. Note bem que eu não disse que é 100%, existem muitos paralelos. Tá? E também com a história de Atrahasis, ou Atrahasis, enfim, não sei onde está o acento aí. Né? Tá? Então, esse aqui é o Gilgamesh, a famosa foto de Gilgamesh segurando um leão. Alguns inclusive dizem: olha o tamanho do Gilgamesh, olha o tamanho do leão. Gilgamesh, leão, enfim. Tá? Essa é uma outra coisa que a gente vai ver para frente. Então, na Suméria existe uma história muito, mas muito semelhante, muitos traços em comum, ao ponto de alguns dizerem que a narrativa de Gênesis, na verdade, seria um Ctrl+C contra qualquer coisa, uma cópia, um plágio da epopeia de Gilgamesh ou de Atrahasis. Existem pontos divergentes e o mais fácil de assumir é que os dois contam a mesma história, só que, enfim, com os contextos diferentes. Só isso. E porque cronologicamente aí existe uma questão, os textos teoricamente de Gilgamesh e de Atrahasis seriam mais antigos do que o texto de Gênesis. Mas a gente sabe que Gênesis não foi escrito, a história de Gênesis ela não nasce com Moisés, é anterior, é óbvio isso. Tá? É só uma questão de como você lida com o processo. Na tradição suméria, o homem foi dizimado por incomodar aos deuses. Porque eles faziam muito baile funk, não, barulho, enfim. Eu de vez em quando me sinto meio quase que um deus sumério quando começa os baile funk por aí, né? Me incomoda aqui da vontade de querer destruir tudo. Mas enfim, eu não sou um deus sumério. Né? Então, o barulho estava incomodando os deuses lá no céu. Nós aqui na terra também. Segundo este mito, o deus Ea, por meio de um sonho, apareceu a Utnapishtim e lhe revelou as pretensões dos deuses de exterminar os humanos através de um dilúvio. Ea pede a esse cara que renuncie aos bens materiais e conserve o coração puro. Esse cara então reúne sua família e constrói a embarcação que lhe foi ordenada por Ea. O dilúvio durou 7 dias. Aqui a gente vai ler um trecho dessa história. Sem óculos? Essa desculpa é velha, hein? Eu percebi que havia grande silêncio, não havia um só ser humano vivo além de nós no barco. Ao barro, ao lado haviam retornado. Ao lodo. Não, é ao lado. É um lodo. Ao lodo. O quê? Ao barro, ao lodo havia retornado. Certo. Lodo, desculpa. A água se estendia. Tá, não vou ler mais. A água se estendia plana como um telhado. Então, eu da janela chorei, pois as águas haviam encoberto o mundo todo. Em vão procurei por terra, somente consegui descobrir uma montanha, o Monte Nizir, onde encaminhamos e ali ficamos por 7 dias, retidos. Resolvi soltar uma pomba que voou para longe, não encontrando local para pouso, retornou. Então soltei um corvo, este voou para longe, encontrou o alimento e não retornou. Tá, gente, a pomba, o corvo, não vamos entrar nos detalhes do pombo e do corvo. O importante é o quê? O cara, quando foi escrever isso aqui, ele errou a ordem das coisas, tudo bem. Pense na sequência. Né? Você vai dizer, foram 40 dias, a Bíblia diz 40 dias que choveu.
Tá, mas daí o cara contou 7, ele se perdeu na história, nos outros ele ficou dormindo, sei lá, se enremedou dentro do barco, aconteceu alguma coisa, enfim. A questão não é essa, a questão é, a narrativa é muito parecida. E você vai dizer, literalmente isso não é bíblico. Eu sei que isso não é bíblico. Mas você vê essa história, você começa a se pensar, será que então a história não tem um fundo verdadeiro? África. Quem está com óculos aí que pode ler assim tranquilamente? Eu posso ler, não tem problema? Por favor, a voz de um anjo. Olocum, dono dos oceanos, e Olorum, dono dos céus. Eram casados e criaram tudo, mas se separaram numa disputa de poder e viveram em guerra. Olorum encarregou Obatalá de criar a terra sobre as águas primordiais de Olocum. Certa vez, Olocum invadiu a terra para reassumir seu território perdido e, consequentemente, destruir a humanidade, demonstrando seu poder através de um grande dilúvio. Olorum salvou parte da humanidade, lançando uma corrente para os homens subirem. Com essa mesma corrente, Olorum atou Olocum ao fundo do mar. Parece que tem sobre o Leviatã ali, né? Mas enfim. Corrente, barco, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Tudo bem. Vocês podem ver que há uma ligação geográfica entre palestinos, sumérios, África, que é essa da África negra. Mas os maias, os astecas, os indígenas e os incas? Eu ainda tenho uns 10 minutinhos para fazer tudo. Bom, existe os maias criam na existência de um dilúvio enviado pelo deus Huracan. Segundo o Popol Vuh, que é a Bíblia deles, né, os deuses criaram seres humanos moldados em barro. Olha que coincidência. Porém, eles não eram resistentes ao clima e à chuva e logo se desfizeram em lama. Lógico, né? Choveu, barro virou quê? Né? Então os deuses criaram o segundo tipo de seres humanos a partir da madeira. Essa, ao contrário da primeira, prosperou e rapidamente se multiplicou em muitos povos e cidades. Mas eles não agradaram aos deuses por serem secos. Faço ideia do porquê. Não temeram aos deuses e não terem sangue. Se tornaram arrogantes e não praticavam sacrifícios aos seus criadores. Então os deuses decidiram exterminá-los com um dilúvio. Nenhum indivíduo foi poupado. Após a catástrofe, a matéria-prima utilizada para moldar os novos seres humanos foi o milho. Foram criados 4 casais que são considerados os 8 primeiros índios. Quantas pessoas tinham na arca? 8. Preciso dizer. Dilúvio Azteca. No manuscrito azteca denominado como Codex Borgia, há a história do mundo dividido em idades, dos quais a última terminou com um grande dilúvio produzido pela deusa. Isso não. Trava-línguas, né? Incas. Viracocha destruiu os gigantes com uma grande inundação. E 2 pessoas repovoaram a terra. Então, depois a gente vai falar sobre isso, calma. Né? Tá aí o nome deles, né? Manco Quepac e Mamaoclo, mais 2 irmãos que sobreviveram. Segundo as narrativas incas, Viracocha procurava um homem que o venerasse e fosse pregador de seus conhecimentos, mas não se achava quem o obedecesse. E então o deus Inca acaba punindo-os com um grande dilúvio. E aí que tem a transcrição, depois aí vocês podem ler. Indígenas. Região polar dos Estados Unidos e Canadá. Durante o inverno rigoroso, as pessoas roubaram de um urso, senhor do céu, um saco no qual se armazenava o calor, e trouxeram-no para a terra. Na fuga, um rato fura o saco e faz com que o calor escape. Assim a neve derreteu e imediatamente se transformou em água, inundando a terra inteira. Logo após os topos das montanhas não estavam inundados. Um sábio chamado Etsi
sabia sobre o desastre iminente e avisou a sua tribo. Vamos construir um grande barco onde todos possamos ser salvos, disse ele. As pessoas não ouviram o velho e morreram como resultado das inundações. Edse construiu um barco e nele pôs um par de diferentes animais. E graças a ele na terra se multiplicou a raça humana outra vez. O que eu vou dizer, né? Tá, gente, não tinha um urso, tá? Essa história do urso é adaptação local, né? Tem mais tribos no norte da Ásia, no oeste da América. O personagem herói dos mitos é o corvo que salva o mundo do dilúvio. Indígenas no Brasil. Esse aqui é tirado do livro do Fraser, né? Folclore do Antigo Testamento. Tem umas narrativas aí. Inclusive, a tribo Skygang, né, do Rio Grande do Sul, conta sobre uma inundação que cobriu toda a terra, exceto uma montanha no topo da Serra do Mar. O povo de três tribos indígenas que estão ali navegaram com tochas acesas, fazendo seu caminho para as montanhas. Mas os índios das últimas duas tribos, cansados, acabaram se afogando e suas almas se instalaram no coração das montanhas. Quem conseguiu chegar no local subiu nas altas árvores, ficaram lá até perderem a esperança, quando de repente umas aves trazem uma cesta com terra, mostrando que a terra estava novamente secando lá embaixo. Mas tudo aqui perto de nós, no caso. E aí tem mas só para vocês verem como existem elementos da geografia local que se encaixam, existem elementos da vegetação que se encaixam na história, mas entendam que o fundo é o mesmo, a narrativa é a mesma. Tá? E nós vamos encontrar isso entre os escandinavos, nós vamos encontrar entre os celtas, entre os gregos. Os gregos, só para vou falar rapidinho dos gregos aqui. Encontramos o relato de um dilúvio causado por Poseidon, que por ordem de Zeus havia decidido por fim a existência humana. Deucalion, que com sua mulher Pirra puderam salvar-se dessa catástrofe construindo uma arca e colocando dentro dela um casal de cada espécie de animal existente. Escandinávia, mesma coisa. Vamos para a China, vamos para a Índia, vamos para o Pacífico, vamos para a Austrália, vamos para o Japão. Índia, Pacífico. Eu posso passar isso aqui depois para vocês, esse material, e aí é mais fácil, porque o tempo já está aqui indo para o fim mesmo. Então, são muitas histórias interessantes. Né? Fazendo um quadro comparativo, nós estamos acabando aqui. Você tem o que é narrado nessas hipotéticas, essas mitologias, como destruição divina, família favorecida, uma arca, destruição por água, humanos, salvos, animais, destruição universal e etc. e tal, com os povos. Tá? Um quadro comparativo que cada um apresenta. O interessante é que a Sírio-Babilônia, que é praticamente que preenche todos, os outros vocês estão vendo que falta alguma coisa, sobra em outras e tal. Mas isso é um quadro comparativo. Por exemplo, aqui, onde que está a metade aqui, está dizendo que parte da história em relação à arca está preservada. Ou seja, às vezes não é uma arca, é uma canoa. Não é uma arca no sentido geral, enfim. Né? Alguns povos dizem que o Deus disse para eles entrarem dentro de uma árvore oca. Que também não nos dá problema, eu acho que hermenêutico, exegético e homilético. Tá? Então, para vocês terem uma ideia como isso é grande. Tá? Para acabar, vocês fizeram aí a conclusão e os traços em comum. Eu anotei isso daqui para mim. Se você quiser concordar ou não, aí é com você. Você pode discordar do seu professor e só não fala isso para ele, tá? Porque eu vou ficar muito magoado e ressentido com vocês e eu tenho só até o pôr do sol para perdoá-los. E aí, às vezes é um pouco complicado. Traço em comum: desagregado dos deuses em relação aos homens,
Os homens são uma coisa, os deuses são outras, e eles têm as suas vontades, e aí vai haver algum problema entre os deuses e os homens, e isso vai ter uma punição. Julgamento por parte da divindade, um homem, um casal ou uma família é diferente do restante e recebe misericórdia da divindade. Você vê, o que é dito sobre Noé, por exemplo, no texto bíblico? Justo e bom. Como ele achou, porque ele andava com Deus, assim como Enoque. Os únicos que dizem que andavam com Deus eram Enoque e Noé. Eu ia dizer Moisés, não, Noé. Tá? Construção de um barco, caverna, montanha, dilúvio que destrói toda a terra, e aqui existe uns grandes problemas do pessoal da antropologia, porque eles dizem, não, isso aqui é a história que tudo que é lugar sempre deu uma enchente. Mas os textos, as narrativas, dizem o quê? Que cobriu toda a terra, inclusive as montanhas mais altas. O texto bíblico diz o quê? Que houve, acho que colocando em números, são 7 metros acima da montanha mais alta. Esse detalhe que está lá no texto, que às vezes a gente passa por cima, mas que se encontra nas outras literaturas, é que chama a atenção. Que cobriu as montanhas mais altas. Agora, se as montanhas mais altas foram cobertas, então não foi Enchente, uma enchente, não foi uma chuvinha. Né? A gente vai ver o porquê disso. Animais são salvos, pássaros enviados, sacrifícios oferecidos após o dilúvio numa montanha. Tá? Isso é importante. E etc. é com vocês. Conclusões. Muitas, mas muitas coincidências. Histórias se adaptam ao ambiente onde estão sendo narradas. Uma catástrofe de tamanha proporção deve invariavelmente deixar marcas profundas nas pessoas. Um acontecimento na sua família deixa marca profunda. O que iria acontecer se toda a raça humana tivesse perdido? Isso não deixaria essa impressão. Inclusive, quando você assiste aquele filme Noé, tem várias coisas que a gente pode falar sobre o filme, tá? Prós, contras, etc. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o ambiente que eles colocam, aquele Noé lá dentro da arca, pensando, cara, eu estou aqui e lá fora está todo mundo morrendo. E há todo um drama. Eu fico imaginando se o Noé teve ou não teve, mas vamos olhar para o lado humano. O cara está lá e o resto do mundo. Só ele lá dentro. Se você tivesse lá, você não faria umas perguntas, por que eu estou aqui dentro? Por que Deus olhou para mim? O que eu estou fazendo? O que Ele me escolheu? Por quê? Por quê? Várias perguntas. Né? Mas existe essa marca profunda. E isso vai ser transmitida para as gerações futuras. Não é uma história qualquer. Ela foi digna de ser narrada 250, 500 ou 10 mil narrativas diferentes. Então, concluindo, assim sendo, eis que vos digo que... Acabou. Não. O primeiro ponto que eu quis trabalhar com vocês é o mais light. Porque é evidente que as evidências são evidenciavelmente comprovadas. Agora eu entendi. Só não vê quem não quer. Então, a próxima vez que alguém chegar para você e disser, não, essa história é um mito, diga para ele, você tem um tempinho? Eu quero falar para você sobre o que é um mito. Se você me explicar isso daqui e me disser que isso aqui é coincidência, rapaz, eu quero me converter a essa sua religião, você tem muita fé. Você tem mais fé do que eu. Você é crente mesmo. Eu achava que era crente, mas você não conseguir ver isso, você ou é muito crente ou é muito isso que você pensou agora. Então, amanhã nós vamos trabalhar a questão das evidências. Primeira evidência, a questão das histórias ao redor do mundo. Isso já é um belo de um chute em qualquer teoria evolucionista, mitológica, ateia, etc. E amanhã nós vamos ver coisas que são comprovadas em campo. O que se encontrou lá que se pode dizer, sim, houve um dilúvio e não foi local, não foi uma chuvinha, foi algo bem maior. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu abro para perguntas. Você tem 3 minutos para fazer perguntas. Provavelmente 1h30 hoje. Ah não, você disse 2, né?
Era vigília hoje? Vamos lá, gente, vamos aproveitar e fazer as perguntas. Não é uma pergunta, mas meramente uma observação. Se em cada lugar do mundo houve uma inundação parcial, o que acaba acontecendo? Lógico. Molhou o mundo todo, não? Não, mas o mais engraçado é que todas essas inundações locais cobriram os montes mais altos que havia naquela região local. Logo, muita. Depois a gente vai ver de onde veio, para onde foi e como é que foi. Né? É mais um pedido. Depois você disponibiliza seus PowerPoints e também deixar visto aí fontes de pesquisa, porque essa é a ideia, apontar o caminho e quem precisar e quiser aprofundar. Porque a Bíblia sempre esteve sob ataque de todas as fontes de criticismo, mas Deus tem sempre levantado dados e informações no tempo certo para que cada geração possa defender a sua fé e a autoridade da Bíblia. Então, deixa um registro aí para os pesquisadores. Vou fazer o seguinte, eu deixo... Bom, quem quiser pegar, se vocês têm os seus pendrives aí, dá para fazer o download e tudo mais. Mas eu acho que uma coisa que eu gosto em Deus é que ele tem um senso de humor assim, muito interessante. Ele olha assim e diz, vocês querem brigar? Vocês querem brincar com isso? Então toma, leva, tal. É fantástico, esse Deus eu acho maravilhoso, porque ele não né, meio bravo, aquela coisa, vocês estão pensando isso de mim? Então vamos conversar sério. Como é que fez com o Jó? Jó é fantástico, né? A história. Tá. Às vezes deixou entender que além dos 8, né, da Arca de Noé, que parece que houve outras pessoas que sobreviveram ao dilúvio. Quando você está relatando que quem escreveu essa história indígena, quem escreveu essas outras histórias. Então, assim, a Bíblia fala uma coisa, foram 8 pessoas salvas, mas o seu relato, às vezes, deixa entender que, além das 8, teve outras pessoas. Corta aqui. Vamos supor que só as 8 sobreviveram mesmo. Então, quem contou a história foram essas 8 pessoas. E a história chegou nos indígenas, chegou nos incas e tudo mais, partiu dessas 8 pessoas. Então, assim, você acha que existiu, além dos 8 que sobreviveram, existiu outras pessoas? Não existiram, mas isso é uma opinião ainda, né, minha, segundo o texto e segundo as próprias narrativas. Porque as narrativas, elas são categóricas, dizendo sobreviveram só essas pessoas. Eles não estão dando nomes, não estão dizendo que... como é que eu vou dizer isso? Estão dizendo que sobreviveu X número de pessoas, poucas, 8, 2, enfim. Né? E eles estão dizendo que dessas eles vieram, são descendentes desses. Certo? Agora, a questão é, se todo mundo, lógico, sempre puxa a brasa para o seu lado, sempre vai dizer que foi o avô dele que fez a grande coisa, né? O parente dele. Na prática foi isso que aconteceu. O avô do Inca, do Maia, do escandinavo, do tataravô dele, enfim, foi o Noé, que a gente chama de Noé. Independente do nome que a gente dá, eles têm um conceito de que houve um casal ou uma família que sobreviveu. Então, a questão toda não é que existiam vários, a questão é que existiu um e todo mundo remonta sempre a essa história base. Esse que é o ponto. Porque todos esses povos estão dizendo houve todo mundo está dizendo né? Uma família, enfim. Mas se você começar a retroagir, você sempre vai encontrar o mesmo centro. Então a questão é que, sim, todos eles estão conectados com esse Noé, seja lá qual nome que eles vão chamar o Noé deles, né? Mas eles vão remontar até lá. E dali, enfim, para trás, aí a história volta ao normal. Por isso que eu falei no começo para vocês, a história universal. Todos os povos estão contando, então retroagindo tudo para o mesmo ponto. E do ponto de vista desse povo que está lá nos Andes, eles vão entender o quê? Que é o antepassado deles. Porque
Porque eles não consideram os outros povos, nem sabem. Não é, né? Não, todas as formas é. O DNA está lá. Ou é camita, jafita, ou é semita. Não tem para onde fugir. E inclusive, nós vamos falar, acho que amanhã, dá para você, através de DNA e de antropologia e tudo mais, retroceder e saber onde que isso aí encontra. Todos se encontram. A antropologia hoje, ela é um campo farto para você trabalhar a Bíblia. Facinho, facinho. Será que também não dá para a gente, pensar de que há uma memória, por exemplo, dos seres celestiais? Havia demônios, havia anjos, e eles, de certa forma, têm como nos inspirar. Ou não? Esse é um assunto metafísico complicado. Mas a gente vai ver amanhã à noite, provavelmente, que tipo de influência esses seres não humanos influenciam e como que nós chegamos a alguns conhecimentos, inclusive com textos judaicos falando sobre isso. Como que nós sabemos de muitas coisas? Inclusive a gente diz que nós temos a mente de Cristo. Ainda que seja parcialmente, nós chegamos a conhecimento, experimentamos coisas que não nos é possível inteiramente explicar. Sim, mas nós estamos falando aqui de fatos históricos, e esses fatos históricos aí eles extrapolam essa questão. Não é de entendimento, são fatos. Não é de um entendimento que você está recebendo, é um fato, você vai estar ali. Então, quando você pensa nesse sentido assim, claro que não existiam só anjos, existiam mais coisas, e nós vamos tentar descobrir quais são essas outras coisas, que vulgarmente a gente vai chamar de demônio, de cão, de diabo, de etc. Tal. O que é isso é uma questão que nós vamos ter que trabalhar, como que aconteceu, os porquês do dilúvio, mas isso é um outro ponto que a gente vai ter que falar sobre Enoque, etc. Mas a gente vai tentar tratar sobre isso. Eu queria que amanhã ficasse um pouco mais claro essa questão. Uma outra matéria que eu vi lá no 70, falava sobre formação de solo. Amanhã a gente vai falar sobre amanhã sobre solo é amanhã. Amanhã falará sobre o sol. Mas tudo bem, continua. Eu não queria estragar a surpresa de amanhã. Não, fala, desculpa. E esse professor também trabalhava com vinil. E ele colocava da seguinte forma. Primeiro, que toda a base de formação do solo vem a partir de duas forças. Uma é a formação do solo, transformação de rocha em solo, e a outra erosão. Então, ele explicava toda a formação do solo a partir da erosão, do relevo que você enxerga. Isso aí, só que ele partia de um início sem chuva, e que então havia um relevo que era completamente diferente, porque não tem nada semelhante, porque todo o relevo que nós conhecemos é a partir da formação, a partir da erosão que veio da chuva. E aí existiu um relevo que não dá para a gente ter nem ideia do que seria o relevo, o mundo antes, porque não havia chuva, e a chuva que determina o modelo de relevo que a gente está acostumado a enxergar. E acontece que aí o dilúvio, a partir do dilúvio, considerando que o solo, a partir do momento que ele se encharca, ele se comporta como fluido, por isso que quando chove demais, os morros começam a descer. Então, a partir do dilúvio, simplesmente Noé entrou na arca com o pessoal, e o que ele viu depois não tinha nada a ver com o que ele via depois. Era um mundo mudou radicalmente. Então, isso daí também era uma outra coisa. O que eu digo sempre, adiantando um pouco de amanhã, é aquela história. O mundo que Noé viu,
última vez, quando a porta estava se fechando, não foi o mundo que ele viu quando essa mesma porta se abriu. Foi outro mundo, e aí por isso que vai acontecer algumas coisas que o texto bíblico nos parece, pô, não é, pô, os filhos e tal. Gente, é como se eles estivessem entrando numa nave espacial, num planeta, e descido num outro planeta, e agora, meu amigo, se vira. Somos nós. Né? Vai ter que se virar aí, é tudo novo. Porque mudou a atmosfera, a gente vai ver, mudou o relevo, a atmosfera, mudou a biosfera, mudou tudo. Tudo. E eles estão em cima de uma montanha. As águas vão baixando aos poucos, ela não baixa assim, de repente chegou lá, encalhou, e ficou tudo seco, e aí já subiu as árvores com as frutas. Não foi assim. Se você for ver onde que é o Ararat, as montanhas do Ararat, tudo mais, você vai ver o que é aquilo. Eu morei razoavelmente perto daquela região. É uma outra história, um outro clima. E é muito alto lá. O Ararat está, a região onde que ali é 4.000 metros, 4.300 metros, onde estaria a arca, no caso. Mas isso a gente vai conversar um pouquinho. Ainda há uma pergunta sobre o comentário, sobre, ou, como eu disse, desistências, abandonos. Não tem isso. Uma vez pago, agora. Tá bom. Está matriculado. Gente, amanhã então vamos trabalhar basicamente as evidências encontradas em campo.